dia. Em nome de Sua Excelência, a Secretária Regional da Saúde declara aberta a sessão comemorativa do 40º aniversário do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Dará início à cerimónia o Sr. Presidente do Serviço Regional, Coronel Carlos Neves, que irá proferir algumas palavras sobre o serviço. Em seguida, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Professor Dr. Alan Menezes, fará uma alocução referente ao sismo de 1 de janeiro de 1980, na sequência do qual foi criado o então Serviço Regional de Proteção Civil. Será apresentado um vídeo que evoca o papel do SRPCBA ao longo das suas 4 décadas de existência. Após a visualização do vídeo, usará da palavra Sua Excelência a Secretária Regional da Saúde, Dra. Teresa Luciano. Para finalizar, 2 colaboradores do SRPCBA, Duarte Martins na viola da terra e Renato Garcia no violão, irão protagonizar os temas Olhos Pretos e Ilhas de Bruma, proporcionando-nos um breve momento musical. Excelentíssima Senhora Secretária Regional da Saúde, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho de Ilha Terceira, Excelentíssimo Senhor Chefe de Estado-Maior do Comando Operacional dos Açores em representação do Comandante Operacional dos Açores, Excelentíssimo Senhor Segundo Comandante do Regimento de Guarnição número 1 em representação do Comandante da Zona Militar dos Açores, Excelentíssimo Senhor Capitão do Porto de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória em representação do Comandante da Zona Marítima dos Açores, Excelentíssimo Senhor Comandante da Base Aérea número 4 em representação do Comandante da Zona Aérea, Excelentíssimo Senhor Comandante da Divisão Policial de Angra do Heroísmo em representação do Comandante Regional da PSP, Excelentíssimo Senhor Chefe do Núcleo de Investigação Criminal em representação do Comandante Territorial dos Açores da GNR, Excelentíssimos Senhores Presidentes das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, Excelentíssimos Senhores Comandantes dos Corpos de Bombeiros de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória. Obrigado pela vossa presença na sede do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Um agradecimento que estendo a quem nos acompanha através de emissão online, nesta data tão significativa para o serviço e para os seus funcionários. 40 anos. Passaram 40 anos desde que a Assembleia Legislativa dos Açores, por decreto, lançou o embrião do que viria a ser o atual Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. É com enorme satisfação que posso afirmar que durante estas 4 décadas, tanto a região como o serviço registaram uma notória evolução em todas as áreas da proteção civil. Conforme seria expectável, o seu início foi difícil, mas com trabalho e dedicação foram progressivamente ultrapassadas as dificuldades iniciais. Um dos primeiros passos foi a aposta das ações de sensibilização à população, passando depois pela constituição de 8 novas associações e, consequentemente, da formação dos respectivos corpos de bombeiros, pela aquisição de viaturas e de equipamentos, na construção de novos quartéis tão necessários para melhorar o grau de prontidão e de operacionalidade dos meios de emergência. Outro fator de elevada importância para a melhoria geral e contribuiu profundamente para aumentar a capacidade no socorro às populações foi o início da realização de exercícios com a participação dos agentes e entidades de proteção civil, o que permitiu aprofundar os seus conhecimentos, avaliar as suas capacidades e garantir uma melhor e mais rápida resposta. Assistiu-se também a uma maior preocupação e investimento por parte dos municípios com a criação dos Serviços Municipais de Proteção Civil, com a aquisição de equipamentos e com a criação de quadros para responderem a esta área tão importante. O Serviço Regional estendeu-se também para outras áreas, como a regulação médica, o Serviço de Suporte Avançado de Vida, a coordenação das evacuações aeromédicas e assumiu a responsabilidade por toda a emergência pré-hospitalar. As ações de proteção civil só resultam se acontecer a conjugação de esforço entre todos os agentes e entidades com responsabilidade nesta área, se existir capacidade de coordenação, se existir uma rede de comunicações eficaz e também, obrigatoriamente, se existirem profissionais competentes, dedicados, cientes das suas responsabilidades e conhecedores dos seus deveres. De igual modo, é obrigatório existir uma população conhecedora e sensibilizada para seguir as recomendações. Posto isto, considero ser este o momento e o local oportuno para enaltecer e agradecer o trabalho desenvolvido por todas estas entidades. Começo, como não poderia deixar de ser, pelos nossos bombeiros, que têm efetuado um trabalho extraordinário e que têm ao longo dos anos evoluído de uma forma notória.
quer nos seus conhecimentos, como nas suas capacidades e, consequentemente, na sua eficiência e eficácia no socorro às populações. Têm demonstrado sempre uma total prontidão e espírito de missão para responder a todas as solicitações. Têm combatido com bravura e coragem as graves situações que têm afetado o nosso arquipélago. Será igualmente realçar a sua disponibilidade para acorrerem a apoiar os Corpos de Bombeiros em Portugal continental e na região autónoma da Madeira. Uma palavra de agradecimento também para as direções das associações humanitárias pelo excelente trabalho na procura das melhores soluções para a manutenção dos seus corpos de bombeiros e para proporcionarem as melhores condições aos seus homens e mulheres. Às Forças Armadas e Forças de Segurança, que sempre estiveram ao nosso lado, desempenhando um papel fundamental no socorro às populações, como ficou bem patente no trabalho efetuado após o sismo de 1980, um trabalho e um auxílio que têm continuado ao longo dos anos, quer através, por exemplo, das evacuações aeromédicas, quer através de todo o apoio em homens e equipamentos, sempre solicitados nas mais diversas situações. Não posso esquecer também os órgãos do Governo Regional com quem trabalhamos diariamente, como a Direção Regional de Saúde, a Direção Regional dos Recursos Florestais, a Direção Regional do Ambiente, a Direção Regional da Solidariedade Social e, muito especialmente, a Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações, que se têm revelado como um dos parceiros de maior importância, quer no socorro, quer nos trabalhos efetuados na recuperação dos estragos, permitindo rapidamente repor a normalidade na vida dos açorianos. Deixo também um agradecimento muito especial aos Serviços Municipais de Proteção Civil, que são das primeiras entidades a avançar para o terreno e efetuar os trabalhos de recuperação dos estragos provocados, quer na limpeza das vias, quer no apoio à população, dando um contributo significativo para a resolução das ocorrências e para o bem-estar dos seus municípios. Por último, queria agradecer a toda a população dos Açores pela forma como tem sabido responder às nossas recomendações e apelos, pelo comportamento civilizado, conhecedor e de extremo bom senso, que lhes tem permitido tomar antecipadamente as precauções necessárias para a salvaguarda das suas vidas e dos seus bens, facilitando enormemente o trabalho de todas as entidades com responsabilidade pelas ações de proteção e socorro. Para se continuar a evoluir, torna-se necessário criar as bases, e essas bases assentam em legislação e regulamentos, ferramentas absolutamente necessárias para o bom funcionamento das entidades, para que as ações de socorro corram conforme planeadas e que possam ser efetuadas de uma forma coordenada e conforme planeado. Para além de toda a legislação que nos últimos anos foi aprovada a nível regional, o Serviço tem dedicado uma especial atenção a esta área no sentido de elaborar e definir os procedimentos a aplicar nos domínios da sua competência, nomeadamente nos planos de formação, na definição de procedimentos e numa estratégia de deixar bem vincadas as diretivas necessárias a uma atuação em tempo útil, eficiente e com adequada capacidade de resposta para enfrentar todas as situações. Ao nível dos Corpos de Bombeiros, procedeu-se à elaboração de diversas circulares da Inspeção de Bombeiros. Foi também aprovada a Portaria número 88 de 2019, de 24 de dezembro, que veio definir o aumento retributivo, a diferenciação entre categorias e ainda definir o exercício de funções especializadas de tripulantes de ambulância de socorro, promovendo assim a melhoria das condições de trabalho para os trabalhadores integrados nas carreiras de oficial de bombeiro e de bombeiro, ao serviço das associações humanitárias. Ao nível do próprio serviço, foi elaborado o Regulamento Interno de Fardamento, o Plano de Empenhamento Operacional e os planos setoriais de evacuação de populações. Estabelecidas estas bases, estaremos melhor preparados para enfrentar o que o futuro nos reserva. Teremos ainda como principais objetivos continuar a trabalhar fortemente junto à população em ações de sensibilização e também de formação, especialmente ao nível dos primeiros socorros e do suporte básico de vida. Senhores, o futuro revela-se incerto relativamente às ameaças ou aos perigos que nos poderão atingir. Assim, a melhor forma de atenuar os seus efeitos ou de vencermos as dificuldades que eles nos apresentarão será estarmos preparados. Preparados ao nível da doutrina, dos equipamentos, da formação e ao nível da coordenação entre todas as forças. O exemplo recente disso foram as ações levadas a efeito para o combate à pandemia Covid-19, onde as forças da região foram chamadas a executar ações que extravasavam as suas normais funções, tendo conseguido executar e implementar no terreno as medidas superiormente delineadas. Isto foi conseguido graças ao trabalho feito previamente na preparação e formação dos homens. Para isso, importa não perder o comboio da evolução,
continuar a manter os protocolos com as entidades públicas de assessoria técnica e científica e continuar a manter o elevado número de exercícios efetuados na região autónoma dos Açores. Assim, considero de primordial importância acompanhar a evolução técnica e doutrinária, manter atualizados os nossos conhecimentos, de forma a que possamos acompanhar as evoluções registadas internacionalmente no âmbito da proteção civil e, de uma forma muito especial, acompanhar as regiões com características geográficas semelhantes à do arquipélago dos Açores. Só através destas armas, destas ferramentas e da vontade comum dos homens e mulheres que servem a esta causa, onde a disponibilidade, a motivação e o espírito de missão são qualidades intrínsecas à função que desempenham, poderemos enfrentar de forma confiante as ameaças futuras e continuarmos a ser merecedores da confiança que os açorianos se habituaram a depositar no Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores e em todas as entidades com responsabilidade nestas áreas e muito especialmente nos nossos bombeiros. Por fim, como não podia deixar de ser, quero deixar um enorme obrigado a todos os funcionários do Serviço que ao longo dos anos serviram e servem esta nobre causa, que é a proteção e o socorro às populações e que muito contribuíram para a evolução deste serviço. Um obrigado, então, a todos os funcionários. Disse. Senhora Secretária Regional de Saúde, Sr. Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, meu colega da Praia da Vitória, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, quero agradecer o convite que muito me honrou para hoje, nesta cerimónia comemorativa destes 40 anos de serviço, vos dirigir a palavra. Para mim é uma honra estar aqui convosco, até porque este é um serviço que, durante os anos em que eu estive no Governo, também me habituei a acompanhar. Infelizmente, tive que estar muito próximo deste serviço durante alguns incidentes menos bons, durante algumas situações difíceis, e ganhei por ele uma grande consideração e ganhei pelo serviço que ele presta um enorme respeito. De facto, é um serviço essencial e nós hoje, ao comemorarmos estes 40 anos, estamos a comemorar também um percurso que teve uma origem modesta, que nasceu de uma crise, mas que hoje conduziu este serviço a ser um dos pilares da nossa vivência enquanto açorianos e enquanto pessoas que vivem em ilhas sujeitas a acontecimentos os mais variados e, infelizmente, sempre inesperados. Pediram-me para vos falar sobre o sismo de 80 nos Açores, sobre a criação deste serviço e sobre a relação que com essa criação e com este percurso têm as autarquias, até porque neste momento é aí que eu exerço funções. E, de facto, quando nós olhamos para o contexto da criação do Serviço Regional de Proteção Civil, há sempre que olhar para o sismo de 1980. Este serviço acabou por ser um filho do sismo, das circunstâncias por ele criadas, embora se insira também numa tendência mais vasta que tem a ver com a reestruturação daquilo que nós hoje entendemos que é a proteção civil, na sequência do 25 de Abril e na sequência das profundas mudanças que foram introduzidas na nossa sociedade. E quando nós falamos nestas questões da proteção civil, eu não vim para aqui fazer história disto, mas deixem-me voltar um bocadinho atrás e falar naquilo que ao longo praticamente todo o século XX foram as tendências da criação dos serviços da defesa civil. Sempre com uma ligação muito voltada para o lado militar, sempre pensado como um serviço acessório à defesa no sentido da defesa militar, como algo que pudesse minorar, junto das populações civis, os potenciais efeitos da guerra, mas obviamente que, ao fazer isto, foi lentamente e paulatinamente absorvendo também outros tipos de defesa contra acidentes de natureza natural, de catástrofes naturais, que de alguma maneira requeriam o mesmo tipo de ferramentas e o mesmo tipo de atuações. No nosso caso, no caso nacional, o serviço, agora falando enquanto defesa civil do território, tem já uma expressão muito razoável na segunda metade da Segunda Guerra Mundial, particularmente depois do Estado Novo ter criado a Legião Portuguesa, criado a Necessidade Portuguesa e, de alguma maneira, ter criado aqui uma espécie de milícia que tinha a seu cargo esta defesa. Isto acabou por se materializar numa lei, na Lei 2093 de 20 de julho de 58, que criou um serviço de defesa
da Defesa Civil, que de alguma maneira acaba por ter alguma semelhança com aquilo que nós hoje entendemos como Proteção Civil, embora um caráter diferente. Esse serviço chegou aqui, a Legião Portuguesa aqui em Angra, nos anos 50 e nos anos 60, fez alguns exercícios e teve aqui alguma presença do ponto de vista físico e real deste serviço. Claro que com o 25 de Abril e com a extinção da Mocidade e da Legião como organismos ligados ao Estado Novo e ao regime que foi derrubado em 1974, houve aqui uma espécie de apagão no sistema, mas este apagão não demorou muito tempo. Logo em 75, ou seja, em fevereiro de 75, estamos a falar, enfim, um ano e pouco depois, não, menos de um ano depois, estamos a falar de abril para fevereiro, já surgiu legislação, o Decreto-Lei 78 de 75, que de alguma maneira reestruturava, pegava nos restos da antiga Defesa Civil e já lhe dava este primeiro nome. E vivia-se este momento que, também agora em termos de enquadramento para chegarmos ao sismo, também aqui nos Açores também se viviam tempos novos. A autonomia era uma realidade nova, esta autonomia constitucional é uma realidade nova. O primeiro governo regional tinha iniciado funções no outono de 1976, portanto estávamos a falar de situações quase coevas e, portanto, estávamos numa mudança que, do ponto de vista institucional, estava a acontecer a nível nacional, mas também a nível regional. E é neste contexto, logo na segunda legislatura da autonomia constitucional, que acontece o grande sismo de 1980. E é neste processo de mudança, de criação de um serviço a nível nacional e a nível regional, e nem sequer tinha sido pensado, mas a nível regional pensava-se na institucionalização dos órgãos do governo próprio da região, que surge o sismo de 1 de janeiro de 1980. Quando nós falamos do sismo de 1 de janeiro de 1980, e particularmente quando nós falamos neste lugar em que eu estou com este pano de fundo, estamos a falar em algo que, olhando para esta paisagem que está aqui atrás de mim, parece verdadeiramente estranho. Nós vivemos num lugar que tem este ar plácido e calmo, mas é um lugar que de um momento para o outro as coisas podem mudar e mudar drasticamente. Foi isso que aconteceu naquele fatídico dia 1 de janeiro de 1980. E aquilo que aconteceu nesse dia foi algo que deixou marcas tão profundas que ainda hoje são sentidas, e são sentidas, eu diria, com imensa força na nossa organização social, não é apenas na questão da proteção civil, é na arquitetura, é na maneira como nós construímos as nossas casas e vivemos as nossas casas, é na estrutura da distribuição da população nesta ilha e também aqui nas ilhas vizinhas, em particular na ilha de São Jorge, que também foi profundamente afetada. É de facto um daqueles momentos que marca uma ruptura na nossa evolução histórica e que desencadeou uma crise. Nós, infelizmente, basta olhar para a audiência e a maneira como nós estamos aqui sentados, percebemos que estamos a ver outra vez uma crise, e desencadeou uma crise que acabou por ter um conjunto de efeitos. Efeitos bons, efeitos maus, mas eu diria que, na verdade, a maior parte deles até foram efeitos bons. E sobre essa matéria, permita-me que eu faça uma pequena citação de alguém por quem tenho uma grande admiração e que normalmente não é citado na política e que não é visto como um político nem como um filósofo. Estou a falar de Albert Einstein, um homem da ciência, mas um homem que escreveu um texto que, nestes momentos de crise e olhando para trás, para 1980, vale a pena ler-se. E ele diz assim: não podemos querer que as coisas mudem se sempre fizermos o mesmo. A crise é a maior bênção que pode acontecer às pessoas e aos países, porque a crise traz progresso. A criatividade nasce da angústia, assim como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem os inventos, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera-se a si mesmo, sem nunca ter sido superado. E o texto continua, e é um texto verdadeiramente inspirador para estes momentos que nós vivemos. E foi isto que aconteceu em 1980. Em 1980, o sismo veio inesperadamente trazer uma profunda crise, em particular à Ilha Terceira, à Ilha de São Jorge, à Ilha Graciosa, mas eu diria, por arrastamento, a todos os Açores. Uma crise que veio cair em cima de outra crise. Naqueles anos ainda se viviam anos de profunda mudança, de profunda instabilidade política causada pela Revolução de 1974 e por todos aqueles acontecimentos que se seguiram, nomeadamente os de 1975 e toda aquela instabilidade que levou
à institucionalização, ou que precedeu a institucionalização da democracia como nós a conhecemos hoje, junto de nós. E é neste contexto que nós temos que olhar para as respostas que foram, de facto, inovadoras. Foram inovadoras porque a região, de alguma maneira, conseguiu, neste momento de crise, fazer uma arrancada que ultrapassou aquilo que estava a ser feito a nível nacional. É verdade que em 75 se tinha feito alguma coisa, é verdade que já havia um serviço, ou o embrião de um serviço que depois viria a ser o Serviço Nacional da Proteção Civil, mas a verdade é que tudo isso era muito incipiente e aquilo que se criou aqui nos Açores teve um pensamento bastante mais avançado quando nós comparamos com aquilo que então existia e que, de alguma maneira, levou também à institucionalização da autonomia do próprio Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros. Porque eu creio que se não tem sido esta crise, provavelmente hoje nós não teríamos assim. Basta olhar para os outros serviços na área da segurança ou nestas áreas que são um bocadinho área de charneira com aquilo que são as funções essenciais do Estado, que não estão regionalizados. O Serviço Regional de Proteção Civil está regionalizado porque nasceu, de facto, da crise, porque, tal como aqui diz Einstein, a crise acaba por aguçar a inventividade, acaba por aguçar o engenho. E foi isso que aconteceu, e ainda bem que assim foi. E, de facto, nós, quando olhamos para a resposta à crise do sismo de 80, não podemos deixar de olhar para trás. É que o sismo de 80 não foi a primeira catástrofe que atingiu os Açores. Não, insere-se num conjunto muito vasto de catástrofes, mas, de facto, desencadeou respostas diferentes. E convém nós percebermos porque é que as respostas foram diferentes. A primeira grande catástrofe que atingiu os Açores aconteceu muito pouco depois da estabilização do povoamento. Foi logo em 1522, em Vila Franca do Campo, em que um enorme movimento de massas causou uma verdadeira catástrofe, com uma mortandade que, se nós agora olharmos em percentagem daquilo que se estima ter sido a população do arquipélago naquela altura, foi verdadeiramente aterradora. Foi a primeira grande crise, mas a resposta não foi aquela que nós hoje, ou que nós em 80 demos enquanto comunidade. A resposta acabou por ser, em boa parte, o abandono daquele lugar, a migração do centro do poder de uma povoação para outra, foi, no fim de contas, o nascimento da centralidade de Ponta Delgada, em detrimento de um lugar que, de alguma maneira, ficou marcado por aquela calamidade. E esta forma de agir acabou por, e eu não vou falar de outras coisas, vou tentar focar nos grandes sismos. A verdade é que em 1614, quando a Praia da Vitória também foi vítima de um violento sismo, mais uma vez, a resposta foi uma resposta relativamente titubeante, de que vamos reconstruir, não vamos reconstruir, acabou por se reconstruir, mas uma reconstrução que não se traduziu em mudanças de paradigma, foi uma espécie de evolução dentro de uma continuidade de funcionamento. Não nasceu, de facto, nada novo. É verdade que de lá saiu um dos mais bonitos e dos mais bem pensados sermões do Padre António Vieira, algo que nós devíamos ter presente sempre que falamos nestas coisas, em que o tema da destruição da praia, a queda da praia, é central, mas a verdade é que também daqui não resultou uma mudança de paradigma. E se nós continuarmos por aí adiante, vamos encontrar o mesmo em 1757, quando aqui a nossa vizinha ilha de São Jorge sofreu uma destruição sem precedentes. De facto, mais uma vez, uma daquelas catástrofes que, quando nós comparamos o número de vítimas com a população que então existia, percebemos a gigantesca magnitude que ela teve, e de facto este sismo, que ficou conhecido como mandado de Deus, a única coisa que resultou foi essencialmente a entrada em declínio daquilo que então era a Vila do Topo e era o Concelho do Topo, que levou um século depois à extinção do Concelho, e de facto também aqui não há mudança. Já quando nós chegamos a 1841 na praia, já temos novamente uma queda na praia, já temos uma resposta diferente. E essa resposta diferente acontece porque também institucionalmente a nossa sociedade tinha mudado. Já tinha acontecido a Revolução Liberal e já tínhamos outro tipo de instituições. Aí já se vê uma intervenção bastante mais musculada daquilo que nós hoje diríamos ser o poder central, e aqui surge o trabalho de José Silvestre Ribeiro, que está muito bem documentado, até porque ele escrevia e deixou um legado escrito sobre esta matéria, em que se vê uma outra preocupação, e uma preocupação que já não era apenas com aquilo que tinha acontecido, mas também já aqui uma tentativa de introduzir mudança.
de introduzir mudança nas formas de construir, introduzir mudança na maneira como as povoações se organizavam e, de facto, em 1841 há já, eu diria, mais por ação do José Silvestre Ribeiro, que era, de facto, um homem com uma categoria como poucos, mas já há um trabalho diferente. Depois, nós, de alguma maneira, temos aqui alguns retrocessos. Quando nós olhamos à resposta que o país, que o Estado, que a sociedade deu em 1957-58 aos Capelinhos, ou em 1964 a São Jorge, à crise dos Rosais, voltamos um pouco atrás. Aí já foi um pouco o abandono. A solução foi a imigração, foi a saída das pessoas, foi a perda de população e não tanto o agir sobre. Não houve, de facto, mudança na sociedade e as coisas, de alguma maneira, entraram aqui em algum marasmo. Tem um pouco a ver também com o Estado Novo, com a ideologia que então se vivia e com aquilo que eram as orientações que então se tinham. Mas, de facto, esta situação que deu origem a este serviço, este sismo, é um sismo que acontece num momento em que a sociedade estava pronta para a mudança. Estava pronta para a mudança porque a Revolução tinha acontecido, porque aqui nos Açores se estavam a institucionalizar os órgãos de governo próprio e é isso que faz com que a resposta seja tão diferente daquela que aconteceu antes. A resposta já não foi apenas vamos reconstruir ou vamos abandonar, a resposta foi vamos reconstruir, vamos investir na reconstrução, vamos introduzir mudanças estruturais na maneira como nós nos organizamos enquanto sociedade. E isto é, se fosse preciso outra demonstração, é a demonstração clara das vantagens da proximidade em relação ao poder, das vantagens da existência da autonomia regional e dos órgãos de poder próprio. Estou convencido que se em 80 não existissem órgãos de poder próprio, se não tivéssemos um Parlamento com capacidade de legislar e com ousadia de legislar, porque legislou numa matéria que, em princípio, nem sequer seria da competência regional. Conquistou competências, teve a ousadia de avançar nesta matéria. Se isso não existisse, provavelmente a resposta não teria andado longe das respostas em relação a outros grandes sismos que aconteceram no passado e provavelmente ter-se-ia perdido a oportunidade da crise. Mas a verdade é que a crise que o sismo de 80 desencadeou foi uma crise que teve, para além, obviamente, da questão institucional e da criação deste serviço, teve outros efeitos. Teve efeitos profundos sobre a qualidade da habitação, teve efeitos profundos sobre a economia, desencadeou um período de crescimento económico que não tem precedentes atrás. De facto, depois do desastre, a reconstrução foi um sucesso. E foi um sucesso não apenas do ponto de vista material, e basta olharmos para a nossa cidade. É verdade que ainda temos um ou outro edifício com as marcas do sismo, ainda temos 2 igrejas destruídas, ainda temos um conjunto de marcas físicas, mas a verdade é que esta cidade é uma cidade que, qual fênix renascida, saiu das cinzas muito melhor do que aquilo que ela era antes do sismo. Muito melhor do ponto de vista da sua estrutura, muito melhor do ponto de vista da qualidade arquitetónica e, em particular, muito melhor do ponto de vista da segurança. E, de facto, este sucesso levou a que Angra, ainda em ruínas, acabasse por ser incluída na lista do Património Mundial da Humanidade, da Unesco, algo que muito nos orgulha a todos e que, de facto, foi também um passo de pioneirismo a nível nacional na inclusão de um conjunto com esta dimensão. E a verdade é que, a partir daí, nasceu uma caminhada que acabou por ser um sucesso. Um sucesso não apenas do ponto de vista da criação do serviço, mas também depois naquilo que foi feito. E é preciso não esquecer que o Serviço Regional de Proteção Civil e também os Serviços Municipais de Proteção Civil têm a sua principal força nas corporações de bombeiros, no investimento e na estruturação que foi nascendo em torno dos bombeiros. Se nos inícios os bombeiros tinham organização separada, também a nível nacional, o Serviço Nacional dos Bombeiros não estava ligado diretamente à Proteção Civil, tem uma gênese diferente, enquanto um nasceu um pouco na periferia da defesa e dos militares, o outro nasceu na periferia da administração interna, ou do Ministério do Interior, ou da administração pública, e a verdade é que só bem mais cá para diante é que os dois convergiram e levou à fusão, quer a nível nacional, quer a nível regional, e à estrutura que nós hoje temos.
Mas a verdade é que estas mudanças que foram aqui desencadeadas pelo sismo também se fizeram sentir num plano que foi um plano extremamente ambicioso de criação de novas corporações. Àquela data, apenas as antigas cidades e pouco mais tinham corporações de bombeiros. Hoje não temos nenhum concelho não temos nenhum concelho, temos alguns concelhos que nós temos, que estão associados a outros, mas temos a generalidade do nosso território bem coberto por corporações destas, inclusive temos quartéis que, pertencendo a corporações sediadas em povoações maiores, estão a cobrir algumas zonas de periferia mais distantes. E, de facto, tudo isto também tem a sua gênese aqui e é um serviço essencial. E eu, obviamente, não poderia terminar sem falar um pouco também na questão dos municípios. Os municípios e o municipalismo, na tradição portuguesa, eu diria na tradição da Europa Ocidental, são das instituições mais antigas. A capacidade de auto-organização dos povos, ou seja, do povo se organizar para resolver interesses comuns, obviamente que vem dos primórdios, porque enquanto comunidade organizada há sempre que encontrar uma forma das pessoas conseguirem governar aquilo que são as questões do interesse comum. E também tem a ver com outra realidade que emerge da Idade Média, que tem a ver com o sentimento de autonomia das próprias comunidades. Primeiro em relação aos poderes feudais e aos poderes senhoriais, depois em relação ao próprio Estado, enquanto estrutura nacional organizada, as comunidades locais foram ganhando autonomia. E essa autonomia traduziu-se, e no caso concreto aqui dos Açores, traduziu-se numa organização muito precoce dos municípios. Os municípios surgem aqui logo nas primeiras décadas de povoamento, quando as povoações ainda eram muito pequenas comunidades. Quando nós vemos a ser criado no Porto Judeu e depois a mudar para São Sebastião, logo nos primeiros anos de 1500, a criação de um município, há que pensar o que é que seriam estas povoações naquela altura. Realmente muito pequeninas povoações. Quando nós vemos a criação na Praia da Graciosa, ou no Topo de São Jorge, ou nas Lajes das Flores, de municípios em comunidades que ainda hoje são muito pequenas, e a criar há 400 e 500 anos atrás, estamos a falar, de facto, neste sentimento que a criação do município era das primeiras necessidades que uma comunidade minimamente organizada sentia. E assim foi. E, de facto, os municípios exerceram, particularmente nestas ilhas, que ainda hoje nós dizemos que são ultraperiféricas, mas que, obviamente, nos tempos e nas incertezas da navegação à vela eram quase de outro planeta, em que passaram-se anos, em alguns casos, em que não houve ligações com o exterior, em que as pessoas tiveram mesmo que se auto-organizar. A verdade é que estava presente um outro poder, o poder dos capitães do natário, mas era um poder que tinha uma existência mais fiscal do que outra coisa, porque tudo o que era a organização da vida comunitária caía na esfera dos municípios. E eram os municípios que cabia a resolver as questões da defesa civil e às vezes até da defesa militar. Uma parte importante dos fortes que estão aqui ao longo da costa desta ilha e destas ilhas foram construção dos municípios. Foram as câmaras que os mandaram construir, eram as câmaras que, em conjunto com as ordenanças, ou seja, com as milícias existentes, que se encarregavam da defesa de um território em que a presença militar, além de esparsa, tinha objetivos que não são os objetivos que nós hoje atribuímos à defesa. E, de facto, esta realidade da presença dos municípios na defesa das pessoas, obviamente, deu-lhe um pioneirismo naquilo que nós hoje chamaríamos a proteção civil. Quando as coisas corriam mal, quando as tempestades aconteciam, quando os sismos aconteciam, quando as erupções aconteciam, quando as epidemias aconteciam, as pestes passavam, eram as câmaras que organizavam a defesa da sua população e faziam-no de forma praticamente autónoma e isolada. A presença do poder real ou do poder do Estado era bastante ténue e particularmente ténue nessas matérias que obviamente o Estado considerava como questões locais. Bom, tem um problema aí, resolvam. O Estado tinha outra vocação e outra realidade que não é aquela, não tinha a proximidade, não é aquela proximidade que nós hoje achamos que os órgãos de Estado devem ter. E, de facto, as câmaras municipais sempre se organizaram assim. Por isso, nada mais natural para o município do que ter hoje um Serviço Municipal de Proteção Civil e ser hoje um parceiro
da Proteção Civil, porque, de facto, a função de Proteção Civil da Câmara precede muito a função de Proteção Civil do Estado. O Estado entrou muito mais tarde, entrou no século XX, em algo que os municípios, desde tempos imemoriais, sempre tiveram. E os municípios continuam a ser hoje um dos pilares, se não o pilar fundamental da Proteção Civil. Com isto, de maneira nenhuma, quero minimizar este serviço, ao qual eu, obviamente, atribuo uma enormíssima importância, mas, de facto, os municípios continuam a ser, ao nível local, o pilar essencial. O pilar da primeira resposta, o pilar da coordenação local, o pilar do contacto com as populações e também o pilar de ligação com o Serviço Regional. A ação do Serviço Regional de Proteção Civil no terreno não pode ser vista nem entendida de forma separada da ação dos Serviços Municipais de Proteção Civil, da ação dos municípios e, obviamente, da própria ação de autodefesa e de autoproteção das populações. Quando as coisas correm mal, o Serviço de Proteção Civil do município é o primeiro, ou se calhar é o segundo, porque o primeiro são as próprias pessoas que arregaçam as mangas e que começam a fazer aquilo que têm que fazer para defender pessoas e bens. E estes dois níveis de serviço, o municipal e o regional, pois, entram a seguir, enquadram, fornecem os recursos que obviamente não estão disponíveis a nível da comunidade local, mas são, de facto, serviços enquadradores de uma ação que tem que ser uma ação muito local e muito próxima. Razão pela qual os municípios têm uma obrigação, e uma obrigação que é uma obrigação nuclear do município, de serem participantes ativos no sistema de proteção civil e uma obrigação de investir no sistema de proteção civil. Investir diretamente através da criação das suas próprias estruturas, da aquisição dos equipamentos necessários e investir indiretamente através do investimento nas suas corporações de bombeiros, já que elas acabam por ser os elementos mais disponíveis, mais próximos para agir. E também investir, obviamente, na criação de canais de comunicação e na criação de proximidade, quer em relação às forças de segurança, quer em relação aos militares, quer, obviamente, em relação ao próprio Serviço Regional de Proteção Civil. Ao município cabe também ser aqui elemento aglutinador e elemento de comunicação capaz de falar com todas estas instituições, que obviamente têm as suas cadeias de comando próprias, têm as suas estruturas próprias, mas que em caso de catástrofe ou de calamidade estão aqui para servir as pessoas, tal qual como o município, e estão aqui para integrar a mesma equipa, porque só do trabalho conjunto de todas estas instituições é que pode haver uma resposta eficaz e uma resposta célere. Felizmente, e para terminar, creio que nós aqui nos Açores, deste ponto de vista, estamos muito bem. E quando eu olho para aquilo que tem sido a resposta que nós temos sido capazes de dar, e nos tempos em que eu estive no governo, estive nos calamitosos tempos em que, de 6 em 6 meses, acontecia uma desgraça. E nesses tempos, de facto, nós fomos aprendemos muito todos relativamente, fomos criando estruturas, fomos avançando, e hoje, quando nós comparamos com aquilo que acontece em outras regiões, e mesmo em países bem mais desenvolvidos, quando nós comparamos a nossa capacidade de resposta com, por exemplo, a capacidade de resposta que nós temos visto nos Estados Unidos, em que, enfim, a comunicação social mostra-nos todos os dias o que lá acontece. E os resultados do que lá está, nós dizemos, nós estamos muito bem, nós podemos dar aqui umas lições nesta matéria, mesmo a quem tem muito mais recursos, muito mais gente e muito mais dinheiro. Porquê? Porque nós fomos capazes de criar este entrosamento, e é este entrosamento entre os diversos níveis da proteção civil, entre as diversas instituições, e é esta sensação de proteção, esta sensação de proximidade que nós fomos capazes de transmitir à nossa população, que é a chave também do nosso próprio sucesso. As coisas quando correm mal, e eu infelizmente já tive várias vezes situações em que as coisas correram mal aqui, e correram mal noutros sítios em que eu estive envolvido, é na ligação com as pessoas, com as populações locais, que está também a chave do sucesso. A proteção civil é, de facto, uma ação de autodefesa que só pode funcionar quando todos, e quando digo todos, também não dizer todos, se empenharem nela. Não é um trabalho apenas para uns, não é uma questão de bombeiros, não é uma questão de polícias, não é uma questão de soldados, nem é uma questão de políticos, é uma questão de nós, enquanto comunidade organizada, enquanto população, sentirmos que temos que fazer alguma coisa e sermos capazes de aproveitar aquilo que cada uma das instituições nos pode trazer. Já vai longo o discurso,
Mais uma vez, agradecendo ao Sr. Presidente do Serviço o convite para aqui estarmos convosco, agradecendo a paciência que tiveram em ouvir, quero terminar dando os parabéns ao Serviço e dizendo que, de facto, é um dos pilares da nossa autonomia, é um dos pilares da nossa segurança enquanto comunidade organizada nestas ilhas. Muitos parabéns e muito sucesso no Serviço. Muito obrigado. Açores, as ilhas onde a natureza nos oferece deslumbrantes experiências e nos entrega de uma forma espontânea os seus encantos. Mas onde o risco de catástrofes naturais está sempre presente. Desde o seu povoamento, furacões, tempestades, cheias, deslizamentos de terra, erupções vulcânicas, sismos ou períodos de seca marcam a vida deste arquipélago. Há 40 anos, a 1 de janeiro de 1980, o abalo de terra que mudou para sempre a vida de São Jorge, Graciosa e principalmente da Terceira. Dezenas de pessoas perderam a vida, cerca de 20 mil ficaram sem casa, mais de meia centena ficou ferida. É este evento que impulsiona a criação do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Este surge face à necessidade sentida de uma entidade com a responsabilidade para reunir a informação sobre os meios existentes e ainda com a capacidade de coordenação, controlo e estabelecimento de comunicação entre todas as entidades e meios existentes para o socorro às populações. A dimensão dos estragos na Ilha Terceira fez com que fosse Angra do Heroísmo a cidade escolhida para instalar a sede da Proteção Civil nos Açores. Ainda em 1980, poucos dias depois do primeiro encontro regional de organizações para a proteção civil, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores aprovou por unanimidade o decreto regional que criou o Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores a 19 de junho de 1980. O objetivo? Precaver as populações em tempo de paz, de catástrofes ou calamidades, limitando os riscos e minimizando os prejuízos. Ao mesmo tempo em que se iniciavam os primeiros passos na criação da infraestrutura, na organização, na aquisição de equipamentos necessários à funcionalidade do serviço, começava igualmente o trabalho de sensibilização no terreno junto das populações. Com as primeiras ações de sensibilização, a Proteção Civil começou a entrar no dia-a-dia dos açorianos. Era urgente que todos interiorizassem que a Proteção Civil começa em cada um. A divulgação das medidas de autoproteção, os simulacros, as campanhas de sensibilização passaram a ser um objetivo dos homens e mulheres que no Serviço Regional e nos corpos de bombeiros viam na prevenção a melhor das defesas. O serviço contou desde cedo com a inestimável cooperação das entidades públicas de assessoria técnica e científica, nomeadamente a Universidade dos Açores, com o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, do Laboratório Regional de Engenharia Civil, passando a ser assessorado com a informação técnica e científica absolutamente necessária para a sua política de prevenção e de preparação na antecipação das ações necessárias no socorro à população. Estas entidades tornaram-se parceiras fundamentais e com um papel determinante na emissão de alertas e recomendações à população, tais como os avisos meteorológicos ou avisos específicos, para que sejam adotados especiais cuidados por prevenção e efeitos de eventos extremos da natureza. Ao longo dos anos, assistiu-se a um aumento na operacionalidade e um aumento das capacidades dos agentes de proteção civil. Conseguimos estar presentes ao lado das populações nos momentos mais dramáticos da história recente do arquipélago. O acidente de aviação em Santa Maria em 89, a fatídica madrugada de 31 de outubro de 97 na Ribeira Quente, o sismo do Faial Pico em São Jorge em 98, o acidente da SAT em São Jorge no fim de 99, furacões e tempestades, erupções submarinas e crises sísmicas, chuvas torrenciais e derrocadas.
Em todos estes trágicos momentos, assistiu-se ao trabalho conjunto dos agentes e entidades com responsabilidade no âmbito da proteção civil. Por cada vida salva, ganhava asas a vontade de socorrer e salvar, agora não em ações isoladas, mas com a coordenação e o apoio entre todos os intervenientes. Somam-se as ações de sensibilização, os projetos para idosos, para crianças e os clubes de proteção civil nas escolas. O investimento e a aposta na sensibilização é indispensável. Esta política, que desde cedo foi assumida, tornou-se cada vez mais numa das melhores ferramentas para a proteção da população e um objetivo permanente da proteção civil. Igualmente, a formação é um vetor considerado de primordial importância no progresso da qualidade das ações de socorro à população, desde os cursos de tripulantes de ambulância, combate a incêndios, salvamentos em grande ângulo e até à intervenção em estruturas colapsadas, procurando sempre responder às necessidades dos corpos de bombeiros e de adaptar a formação à realidade das ameaças e dos riscos que pendem sobre o nosso arquipélago. Também no âmbito da formação, a construção em 2004 das instalações do Centro de Formação permitiu subirmos mais alguns degraus na qualidade e na abrangência do tipo de cursos a ministrar, garantindo assim a possibilidade de uma formação prática e teórica de um nível superior. Também a organização e execução de exercícios com a participação de todos os agentes de proteção civil, exercícios que decorreram principalmente a nível regional, mas também com participações em exercícios nacionais e internacionais, capacitando estes homens e mulheres de melhores ferramentas pessoais e técnicas, originando uma melhor prontidão e mais elevada capacidade de resposta às necessidades das populações. Neste mês de junho, assinalamos também o 10º aniversário do Centro de Operações de Emergência. É constituído pela Sala de Atendimento e Gestão de Emergência, guarnecida por agentes da PSP, onde é atendido o 112, operadores de comunicações e enfermeiros da linha de emergência médica. Com a criação desta sala, conseguiu-se um melhor e mais eficiente atendimento às emergências, possibilitando uma melhor, mais coordenada e mais rápida resposta em caso de acidente ou catástrofe. Em 2012 é criado o Serviço de Suporte Imediato de Vida, o SIV, primeiro nas ilhas de São Miguel e Terceira, sendo depois estendido ao Faial e Pico, permitindo uma maior eficácia na emergência pré-hospitalar e a garantia de cuidados diferenciados. Em outubro de 2016 foi inaugurada a nova rede integrada de telecomunicações de emergência da região autónoma dos Açores, a RETERA, sendo uma solução tecnológica de última geração estudada para dar resposta às especificidades próprias do arquipélago. Em 2016 e 2017, além da aposta nos canais digitais e de uma adaptação às novas tecnologias, através do portal e das redes sociais, o serviço lançou a aplicação para smartphones ProSIV Açores, procurando chegar a informação de forma mais rápida à população. Ainda neste período, a Proteção Civil lançou o Sistema para Deficientes Auditivos e da Fala e ainda um serviço pioneiro de emergência para a comunidade surda. No ano 2020 foi lançado o Sistema de Aviso às Populações por SMS. Com a criação do serviço, a região ficou com um órgão capaz de fornecer informação e de coordenar todas as entidades com responsabilidades no âmbito da proteção civil, órgão esse com profissionais capazes de planificar, coordenar, comandar e executar operações de socorro. O Serviço Regional de Proteção Civil em Bombeiros dos Açores continua a trabalhar com o objetivo principal de aumentar e melhorar a capacidade de resposta no socorro às populações. Para isso, conta com a dedicação e o espírito de missão de todos os seus profissionais, assim como com a inestimável colaboração da população açoriana e de todos os agentes e entidades com responsabilidade no âmbito da proteção civil. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Excelentíssimo Sr. Presidente do Concelho de Ilha Terceira, Excelentíssimo Sr. Representante do Comando Operacional dos Açores, bem como das Zonas Militares Marítima e Aérea, Excelentíssimos Srs. Representantes das Forças de Segurança, Excelentíssimo Sr. Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores,
Excelentíssimo Sr. Presidente das Associações Humanitárias e Comandantes dos Corpos de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo e de Praia da Vitória, minhas senhoras e meus senhores. É com grande satisfação que participo nesta cerimónia que assinala o 40º aniversário do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiro dos Açores, que se tem assumido ao longo do tempo como um verdadeiro guardião dos açorianos, sobretudo em momentos de maior angústia e aflição. A história tem-nos ensinado que num arquipélago sujeito aos mais variados tipos de fenómenos extremos, como sejam erupções vulcânicas, sismos, tempestades, galgamentos costeiros, movimentos de vertentes e inundações, a primeira resposta é sempre crucial para a salvaguarda da vida e para a proteção de bens materiais. Foi, aliás, a dura aprendizagem que resultou do sismo de 1 de janeiro de 1980 que veio colocar em evidência a necessidade de se criar nos Açores uma estrutura regional para a prevenção e coordenação de esforços em caso de acidente ou grave catástrofe. Cerca de 5 meses depois, ou seja, ao dia de hoje, 19 de junho de 1980, foi aprovado o Decreto Legislativo Regional que determinava que o Serviço Regional de Proteção Civil teria por finalidade prevenir os riscos corridos pela população e pelos respectivos bens e organizar os socorros necessários em caso de acidente, catástrofes, sinistros ou cataclismos que ocorra na região em tempo de paz, bem como minimizar os seus efeitos. Desde então, em mais de 4 décadas de missão em prol dos açorianos, foram inúmeras as solicitações a que a Proteção Civil teve de dar resposta, ficando na nossa memória coletiva algumas das catástrofes mais recentes, como as derrocadas na Ribeira Quente, o sismo que atingiu o Faial e o Pico, o acidente com o avião da SATA em São Jorge, entre outras. É também por isso que, neste momento em que se assinala este aniversário, gostaria de deixar uma palavra de reconhecimento e de agradecimento públicos a todos aqueles que, sobretudo no terreno, acudiram e apoiaram os seus concidadãos ao longo destas 4 décadas. Foram açorianos que acudiram e apoiaram outros açorianos numa das maiores manifestações de solidariedade que se pode ter, porque estamos a falar de homens e mulheres que no terreno, com sacrifício e muitas vezes com risco para as suas próprias vidas, não esperaram qualquer recompensa, senão a de saberem que cumpriram a sua missão de uma forma competente. Minhas senhoras e meus senhores, em 2019, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores deu resposta a mais de 40.500 ocorrências, correspondendo a larga maioria na assistência na saúde. Além disso, promoveu 70 cursos e ministrou mais de 100 ações de formação para bombeiros, envolvendo cerca de 1.100 formandos. Na área da saúde, organizou 17 cursos, vertidos em 43 ações de formação, que chegaram a mais de 400 profissionais. Esta capacidade de resposta do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, que hoje enaltecemos, só é possível pelo esforço e empenho dos seus profissionais, pela colaboração de todos os agentes de proteção civil que com ele se articulam, muitos dos quais estão representados nesta sala, e pelo investimento que o Governo dos Açores tem feito de forma contínua e consistente em toda esta área. Ao longo destes últimos anos, o Governo dos Açores tem norteado o investimento público de modo a assegurar os meios e equipamentos necessários para reforçar a capacidade de resposta no apoio do socorro às populações. E são notórios os progressos do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores ao longo dos anos. Bastante referir que, ao nível do plano de investimentos, nesta legislatura, foram investidos quase 5 milhões de euros especificamente na melhoria da capacidade operacional, do nível de prontidão da formação dos corpos de bombeiros desta região. Além desta componente, são ainda a realçar as obras de beneficiação e ampliação dos quartéis de Santa Maria e de Santa Cruz das Flores já concluídas e a empreitada que está em curso no quartel das Lajes do Pico. A decorrer está também a construção do novo quartel de bombeiros da povoação, orçado em cerca de 2,6 milhões de euros, prevendo-se que já em setembro possa arrancar a obra de construção do novo quartel de bombeiros da Ilha do Faial, que representará um investimento de cerca de 2,9 milhões de euros. Na prática, estamos a falar de um esforço de investimento na modernização, ampliação e construção de quartéis para os corpos de bombeiros que desde 2015 ascendem a um montante global
cerca de 7 milhões de euros. É já no âmbito da emergência de saúde pública da Covid-19, o Governo dos Açores fez um esforço de investimento de 9,3 milhões de euros para garantir equipamentos de proteção individual para todos que estiveram na linha da frente deste combate, incluindo, naturalmente, os nossos cerca de 900 bombeiros responsáveis pelo transporte de doentes e casos suspeitos na infecção do novo coronavírus. Todas as ambulâncias de socorro foram equipadas com kits de intervenção biológica, designadamente óculos de proteção, fato com capuz descartável, máscaras de proteção respiratória FFP2, luvas de nitrilo e proteções de calçado. Garantimos ainda o pagamento específico de um seguro de acidentes de trabalho com cobertura para Covid-19 e asseguramos a oferta de alojamento para os bombeiros que necessitavam de isolamento. Minhas senhoras e meus senhores, o objetivo de tornar o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores cada vez mais eficiente passou também, além da vertente dos investimentos, por uma reforma profunda do quadro legislativo, adequando à evolução dos tempos e aos desafios em que estava confrontado. Neste sentido, avançámos com o regime jurídico do Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma dos Açores, adaptando à região a Lei de Bases da Proteção Civil, aprovámos o Plano Regional de Emergência de Proteção Civil, o Regulamento do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro e o Regulamento do Serviço de Suporte Imediato de Vida. Ao reorganizar todo o sistema de proteção civil nos Açores, criámos condições para reforçar a segurança e o socorro aos açorianos de cada um dos nossos 19 concelhos de Santa Maria ao Corvo. Paralelamente, aumentámos o vencimento dos bombeiros assalariados dos Açores, uma decisão sem paralelo a nível nacional. Desta forma, os 310 bombeiros assalariados da região viram o seu vencimento crescer em quase 13,5% e que será no próximo ano passará para um valor ainda superior, mais do que ganham os colegas no continente, por exemplo. Minhas senhoras e meus senhores, ao longo dos anos, graças à capacidade de resiliência fora do comum dos açorianos, tem sido possível criar também maior sensibilidade e apetência para tomarem as precauções necessárias à segurança e para seguirem as recomendações e avisos emitidos pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, ou seja, para assumirem uma verdadeira cultura de proteção civil. Este trabalho e os resultados que daí advêm devem-se, em grande parte, à aposta contínua na sensibilização junto de toda a população e, sobretudo, junto das crianças e jovens, através, por exemplo, do projeto Clubes de Proteção Civil, implementado em 38 escolas na região. Destaque ainda para os mass training em suporte básico de vida, das visitas de estudo e de palestras das ações de sensibilização, a proteção civil e o poder local e do projeto Proteção Civil Sénior, permitindo chegar a um importante número de cidadãos e abranger várias faixas etárias. É preciso que tenhamos sempre presente que um serviço de proteção civil só será verdadeiramente eficaz se aqueles a quem se destina assumirem no seu dia-a-dia como verdadeiros agentes de proteção civil. E isso não é um conceito abstrato. Os resultados favoráveis que a nossa região conseguiu ao nível da saúde pública no combate à Covid-19 deveram-se em grande medida ao comportamento dos açorianos, que, acatando e respeitando as orientações emanadas pelas entidades competentes, assumiram-se também como agentes de proteção civil. Será igualmente realçar que se encontra em curso o processo de integração da região no Mecanismo Europeu de Proteção Civil, que tem vindo a ser desenvolvido em conjunto com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Esta cooperação entre Estados-membros em caso de catástrofe passa pela formação de peritos certificados neste domínio, sendo de realçar que os Açores estão inscritos na Bolsa Nacional, bem como pela disponibilização de equipas especializadas através do Voluntary Pool, que já se encontram em formação na área de combate a incêndios florestais. Minhas senhoras e meus senhores, os açorianos aprenderam, ao longo dos anos, a confiar no trabalho destes homens e mulheres para manterem a sua segurança, para os manterem informados e para os socorrerem em caso de necessidade, permitindo-nos hoje estarmos mais aptos para enfrentar as muitas diversidades que atingem o nosso arquipélago. A tempestade Ofélia, a tempestade Helene,
a Depressão Carlos, a Depressão Diana, a Depressão Kilian, o Furacão Lourenço, a Depressão Elsa e, mais recentemente, a intervenção da Proteção Civil nas medidas de combate à pandemia de Covid-19, incluindo o estabelecimento de cercas sanitárias na Ilha de São Miguel e a estreita colaboração dos Bombeiros do Nordeste com a Santa Casa da Misericórdia do Nordeste e com o Centro de Saúde do Nordeste na transferência dos utentes, são exemplos concretos da capacidade de atuação de todos os agentes e de todas as entidades com responsabilidade no âmbito de proteção civil. Estes são exemplos, entre muitos outros, das vantagens evidentes dos Açores disporem de um serviço próprio de proteção civil que esteja a todo momento pronto para servir as populações. Isto deve-se, é sempre preciso recordar, à nossa autonomia, o que quer dizer na prática que somos nós, açorianos, que temos a capacidade de planear, organizar e implementar as medidas operacionais mais eficazes e céleres para responder às várias solicitações que implicam o empenho de meios de proteção civil. A primeira fase do combate à pandemia Covid-19 colocou mais uma vez em evidência essa importância, dando expressão prática também na área da proteção civil à autonomia regional. Ou seja, a resposta foi dada a esta pandemia só teve os resultados que teve nestes últimos meses porque a região dispunha da capacidade e das competências para tomar as medidas que foram sendo necessárias para salvaguardar a saúde pública dos açorianos. Este foi, sim, mais um exigente teste não apenas ao Serviço Regional de Saúde, mas também ao Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, que passaram com distinção, sobretudo graças aos homens e mulheres que os compõem. Resta-me, pois, desejar as maiores felicidades a todos aqueles que, nas mais variadas funções, dão corpo ao Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, que constitui um motivo de orgulho e de segurança para todos os açorianos. Como a realidade agora demonstra, temos e teremos muitos desafios pela frente, mas juntos, como até agora, faremos dos Açores uma região melhor e mais segura. Hoje é sem dúvida um dia especial e, mais uma vez, pelo exemplo de hoje, nos conseguimos adaptar às circunstâncias, porque o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, com os corpos de bombeiros e com todos os parceiros, tinha planeado para hoje um dia diferente, mas adaptámos-nos e conseguimos, com esta magnífica paisagem, marcar e não deixar em vão passar este dia. Muito obrigada.
encerrada a sessão comemorativa do 40º aniversário do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Muito obrigada e muito bom dia.